O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, suspendeu uma manobra do Congresso Nacional que pretendia ressuscitar emendas parlamentares que haviam sido canceladas em anos anteriores, de 2019 a 2023, antes mesmo de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionar o projeto de lei em que a medida foi inserida. Quem vai explicar essa história para a gente é a Daiane Oliveira, aqui no plantão do Meteoro. Dai, os caras realmente fazem uma farra com essas emendas, né? E coloca farra nisso, Sofia. Nesse caso aí, é uma farra que é absurda e que eles quiseram, né? Tentaram colocar ali um jabuti no meio de um projeto de lei e que a gente precisou do Flávio Dino para diminuir a mamata. E realmente, gente, se não fosse o Flávio Dino, a gente estaria vendo aí agora mais um absurdo. Eu vou te pedir, por gentileza, para trazer a matéria da Agência Brasil, que traz essa informação do trecho suspenso por Flávio Dino, que é o seguinte: basicamente, o que o Congresso, os senadores quiseram fazer foi o seguinte: o ministro Flávio Dino suspendeu neste domingo, dia 21, os efeitos do artigo 10 do projeto de lei número 128/2025, aprovado pelo Congresso Nacional, que permite o pagamento das chamadas emendas de relator RP9, conhecidas como orçamento secreto. O trecho revalida os restos a pagar desde 2019, ainda antes do presidente Luiz Inácio tomar posse, ainda com o presidente Bolsonaro. Imagina aí as emendas que não estavam sendo propostas aí naquele período e que não passaram. Que são as despesas empenhadas não pagas que haviam sido canceladas a partir da lei de 2023, foi quando o Lula assumiu, né, e fez algumas modificações. Esses valores poderão ser quitados até o fim de 2026, inclusive recursos de emendas parlamentares. A estimativa de impacto para os cofres do governo está em torno de 3 bilhões de reais. A decisão de Dino tem caráter liminar, mas passará por referendo no plenário da Corte. Ela foi tomada em uma ação apresentada por deputados federais e pelo partido Rede Sustentabilidade. Eles afirmam que, do montante aproximado de 1,9 bilhão em restos a pagar de emenda parlamentares inscritos no orçamento 2019, cerca de 1 bilhão corresponde a restos a pagar oriundos do RP9, que é desse orçamento secreto. O PL foi aprovado no Senado na última quarta-feira, 17, e seguiu para a sanção presidencial. O prazo para a sanção é até 12 de janeiro. Caso o trecho seja vetado por Lula, o ato deve ser comunicado ao ministro relator. Para Dino, a revalidação de restos a pagar não processados ou já cancelados relativos às emendas de relator é incompatível com o regime jurídico atual. Como efeito, cuida-se de ressuscitar uma modalidade de emenda cuja própria existência foi reputada inconstitucionalmente pelo Supremo Tribunal Federal, porque o STF já considerou inconstitucional o orçamento secreto. O orçamento secreto nunca deveria ter sido aprovado, ele nunca deveria existir pela presunção de transparência do dinheiro público. A gente não pode admitir que o orçamento secreto seja, de alguma forma, ressuscitado, já que o STF já reconhece a sua inconstitucionalidade e já que isso já terminou pelo decreto que entrou em vigor em 2023 com o presidente Lula. Ou seja, eles, Sofia, quiseram colocar um grande jabuti. Não é nem um jabuti, gente. Isso é um elefante branco no meio de uma mesa, sabe? Para tentar aprovar e liberar esses bilhões. E aí eu vou te pedir para trazer um especialista que ele faz essa análise que é bem interessante. A forma, a audácia que o Congresso, nesse momento, tenta, mais uma vez, driblar o judiciário. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, suspendeu nesse domingo um trecho de um projeto de lei aprovado pelo Congresso.
Na prática, a manobra que o Congresso fez, né, ela ressuscita o orçamento secreto, algo que já havia sido extinto em 2022 por uma decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou esse mecanismo inconstitucional. Mas aí, como a gente tem visto, né, os nossos congressistas teimam em dar um jeito sempre de tentar resgatar o orçamento secreto para manter essa liberação de verbas parlamentares de forma bem volumosa. É um volume muito grande que nenhum outro país, o percentual que o Congresso controla de orçamento hoje é um orçamento que não existe em nenhum outro país, um Congresso controlando um orçamento desse tamanho. E então eles querem não só manter esse controle, como eles querem aumentar, e pior, eles querem manter, aumentar sem a devida transparência. E isso já tivemos N casos, vários casos, de prova de que não há nenhuma transparência, de que esse orçamento usado, liberado aí, né, a pretexto de que nós conhecemos a base, nós conhecemos os problemas da população, tem vários casos de que o dinheiro chegou e não foi usado para que deveria usado, e às vezes nem usado, nem não foi feita obra nenhuma, não foi feito nada, o dinheiro foi liberado e esse dinheiro sumiu. Não sumiu, né? Ele foi para o bolso de alguém ou de alguém, né? A gente tem investigações em andamento que apuram esse mal feito, aí, esse desvio de verba escancarado, milionário, às vezes bilionários. Dessa vez aí eles usaram um artifício já velho conhecido no Congresso também, que é o chamado jabuti, né? Eles colocam ali tá votando lá um projeto de uma coisa X, esse projeto está sendo votado, e ali eles colocam ali dentro desse projeto um outro projeto pequenininho, tentando disfarçar, achando que ninguém vai ver, para ser aprovado junto, no bojo daquele grande projeto, eles colocam outra coisa que não tem nada a ver, mas que os deputados vão votar e vão aprovar, alguns vão fazer de conta que não sabiam, foram enganados, e outros vão votar porque é de interesse dele, eles vão aprovar. Por isso que é chamado jabuti, aquela coisa, né? Ele tá lá na árvore, ninguém sabe quem colocou ele lá, mas alguém colocou. Porque esse jabuti não sobe em árvore, né? Para vocês saberem. É exatamente isso. É um absurdo, mas a gente tem aí um judiciário que vem atento, inclusive trabalhando aos finais de semana. Obrigada, Flávio Dino. A gente, né, mais uma vez eu tenho que falar que eu não consigo conceber um Congresso inimigo do povo ao ponto que a gente precisa do judiciário para barrar esses escândalos, sobretudo lembrando que no caso de Dino, ok, o Dino, para mim, ele é o menos conservador aí nesse grupo todo, mas a gente está precisando aqui elogiar Carmen Lúcia, o Moraes, né, o Faquinha, algumas vezes, entendeu? Então, assim, está sendo difícil ter que elogiar o STF por fazer o seu trabalho, porque está tão escandaloso a outra ponta, nesse caso são os políticos, que a gente precisa, de fato, do STF atuando, agindo para barrar esses absurdos. Sofia, é isso. A gente vai esperar agora que o presidente Lula não sancione esse trecho, e que, caso venha a acontecer algum tipo de sanção, que haja, e que também a própria corte derrube, né, de forma definitiva, já que o orçamento secreto, eu vou repetir, não existe mais, a gente já tem como matéria superada no STF. É isso, Sophie. Sophie, você está mutada. Perfeito, Dai. Eu diria que essa questão das emendas é uma das questões mais urgentes que a gente tem para resolver na política brasileira, porque não apenas é um imenso ralo de dinheiro público que poderia estar sendo utilizado de maneira muito mais eficiente do que está sendo, como também é uma maneira de manter os currais eleitorais. A gente viu nas últimas eleições municipais números recorde de reeleição. E por que isso acontece? Porque tem dinheiro de emenda sendo jogado em cima das campanhas. Indiretamente, obviamente, diretamente isso não pode ser feito, mas indiretamente é o que acaba sendo feito. E isso vai ser utilizado para a reeleição também da direita, do centrão. Então, se
Se a gente quer. O pessoal fala muito, é porque o povo tem que aprender a votar no legislativo. Gente, o sistema é feito para eleger as pessoas que estão lá. É feito para eleger o centrão, é feito para eleger a direita. Quem é eleito da esquerda é que é o ponto fora da curva, sabe? E uma das maneiras com que o sistema é feito para funcionar desse jeito é justamente através das emendas, porque as emendas garantem uma maior chance de reeleição. Uma vez que você tem maior chance de reeleição, os partidos que estavam no poder quando o Congresso voltou a existir depois da ditadura militar, voltou a ser livre, digamos assim, depois da ditadura militar, era quem? Eram os partidos da direita e do centrão. O centrão que é a direita, diga-se passagem, né? Só outro sabor de direita. Então, não tem como. Eu vejo o pessoal dizendo, o povo tem que aprender a votar pra gente eleger a maioria de esquerda. Queridos, é mais fácil a gente ter uma revolução socialista no Brasil do que isso acontecer. E não porque o povo é burro e não sabe votar. Não, é porque o sistema é feito pra funcionar assim. Tirar essas emendas vai ser o suficiente para resolver isso? Não, não vai ser. Mas vai ajudar? Vai ser um passo na direção certa? Vai. Com certeza vai. Por mim, não teria emenda nenhuma. Nenhuma. Se o Flávio Dino conseguir pelo menos segurar essas aí, já é alguma coisa. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.